Um homem estava perguntando a Deus: Senhor, eu vou quase todos os dias à sua casa, eu oro, eu busco, eu clamo, eu faço tudo, todos os paradigmas certinho, de orar, de jejuar, de ler a tua palavra, de ir à sua casa, ouvir a voz através do profeta, do pregador, do pastor. Por que a minha vida não flui? Por que a minha vida está parada? E eu falei com ele: você sabia que podem estar pregando um Jesus que te leva ao sofrimento? Aí ele parou assim e falou: mas como assim, Alex? Como que podem pregar um Jesus que me leva ao sofrimento, se ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Bom, eu falei para ele: Oséias 4,6 fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então sim, podem pregar um Jesus que te traz o sofrimento. Mas como assim? Não estou entendendo. Jesus é tudo de bom. Porque no início da minha caminhada, como se diz, o primeiro amor, eu sentindo a glória dele, aquela paz, aquela alegria, só queria ficar dentro da casa de Deus. Mas realmente agora, ouvindo algumas coisas que me trouxeram sofrimento, porque falam sobre glória e vitória, glória e vitória, glória e vitória. Realmente, eu falei para ele: Deus é glória e vitória. Quando você o conhece, você já está na glória dele e a vitória que ele fez na cruz do Calvário por sua vida. A grande questão é se você vai à casa de Deus para ouvir aquilo que faz bem ao seu ego, à sua alma, às vezes por querer um carro, por querer uma casa, um casamento e orar pelaquilo. Ok, tudo bem, amém. Deus pode fazer todas essas coisas. Porém, eu coloquei aqui um título que é: o Jesus que pregam te leva ao sofrimento. E por quê? Porque vão pregar mais na sua alma, nas suas emoções, do que a verdade do que o Evangelho diz. Porque o Evangelho é interno. E quando nós vamos para a casa do Senhor, estamos cheios de paradigmas, estamos cheios de condicionamentos do mundo que nos fizeram apagar o espírito e viver mais da carne. E assim não compreender a voz de Deus na direção daquilo que Ele quer. Aí o que acontece? Prega-se um Jesus na sua alma, de somente buscar um Jesus antropocêntrico, ou seja, esse Jesus que você adora, adora a si, sendo antropocêntrico e adorando a si, as suas emoções, as suas vontades. E aqui em 2 Coríntios 11, 3 e 4, fala assim, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que é em Cristo Jesus. Você vê ali, assim como a serpente enganou a Eva, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, vossas emoções. E nas vossas emoções podem vir pregações para só você realmente ali entrar naquela casa do Senhor mal e sair bem no momento, mas só nas emoções. Chorou e pronto, mas voltou para a mesma vida. É a mesma coisa como um pregador falou. Entrou com um problema, aí determinado momento veio a palavra, esqueceu o problema, mas depois quando vai embora fala: vamos pro problema. O problema está lá, porque o problema é interno. E aí não se resolve, porque as pregações são mais na emoção. Mas e se Deus não somente quiser te dar uma casa, um carro ou coisas bem materiais? E se Deus quiser tratar o teu caráter? Se Deus quiser tratar a sua personalidade, a sua persona? Se Deus querendo tratar, o Evangelho é interno. O Evangelho é dentro de nós. É mudança de mentalidade, é metanoia, transformação. Quem eu era no passado não importa mais. É o presente. Mas as pregações, elas podem ser somente para aliviar, para massagear o nosso ego. E aí, como ele falou, aqui mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que é em Cristo. A simplicidade de Cristo. Ele veio para poder transformar a nossa vida.
E vamos continuar. Versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Então o título fala o quê? O Jesus que pregam te leva ao sofrimento. Aqui ele está falando versículo 4, 2 Coríntios 2, 11, versículo 4, ele fala: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeis, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Vai passar vários anos buscando em várias coisas, mas a paz, o respiro da paz não vai ter. Está sempre buscando naquilo que é uma coisa antropocêntrica, sempre na sua vontade. E a vontade de Deus? A vontade de Deus de perdoar, de buscar, de ter graça, ter misericórdia, de ver o mundo com outros olhos, não vai acontecer. Porque nós vamos entrar na casa de Deus, ouvir aquilo que massageia o nosso ego, naquele momento, nos deixando bem, mas estamos presos às nossas emoções, estamos presos às nossas vontades, estamos presos àquilo que não mudou nada, só por um momento nas nossas emoções. Mas o que é transformação? O que é buscar ao Senhor verdadeiramente? Em trazer Cristo em vós, a esperança da glória, para aquele que precisa de você ouvir: nossa, eu sinto muito Deus em você, eu sinto a graça de Deus em você, você é o próprio Jesus aqui falando comigo. Porque nós esquecemos que essas pregações na nossa alma, nas nossas emoções, não vão provocar a unção necessária. Então, quando Deus quer tratar o nosso caráter, Ele vai nos levar para o deserto. E naquele deserto Ele vai tratar para que a nossa mentalidade daquilo que nós éramos seja transformada. E sabemos que o melhor remédio não é aquele docinho, não é aquele bonzinho, mas os melhores remédios são aqueles que amarga, aquele que entra no nosso corpo e a gente quase quer vomitar. São coisas assim, que estão pregando na nossa alma um docinho. Toma um docinho aqui, um docinho ali. Só que a palavra, ela é confronto. Ela tira daquilo que nos deixou estagnados. Não nos faz esquecer nas nossas emoções, porque as nossas emoções vão fazer com que a gente esqueça aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. E se o apóstolo Paulo fala que certas pregações vão nos fazer sofrer, a nossa mente vai estar buscando mais do homem. E o homem sempre vai nos fazer sofrer de alguma forma, dando para a gente aquilo que não é o evangelho verdadeiro. E se nós não examinarmos as escrituras, como os crentes de Bereia faziam, nós podemos sim estar sendo enganados pelo homem, porque quem prega a palavra é o homem. E nem sempre em cima de um púlpito estará alguém que será 100% Deus. Poderá ser 10% Deus, 90% homem. Poderá ser 90% homem, 10% Deus. A verdade tem que ser dita. A verdade é uma só. Cristo em vós, esperança da glória. Agora, estamos esquecendo de uma coisa, que é a unção do Espírito, que quebra o jugo, despedaça a lança, tira todo o mal. Só a unção do Espírito Santo em nossa vida, que vai tirar todas essas cracas do mundo, tudo aquilo que foi entranhado, para que o Espírito Santo possa nos dar a direção. Tem que ser mudado o nosso caráter, porque pregações da nossa alma só vão fortalecer aquilo que é carnal e não o que é espiritual. O que fortalece o que é espiritual para tratar o nosso caráter é a palavra que confronta, é a palavra que tira daquilo que foi construído na nossa memória, destrói, tira, porque é essa unção que nós precisamos para quebrar esse jugo que carregávamos no mundo pesados, para que venhamos andar leves. Porque ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E às vezes ficamos sobrecarregados de coisas na nossa alma, na nossa emoção, e olhar vários anos que vamos à casa do Senhor e voltamos, ou qualquer outra religião, e ali não mudou nada. O Evangelho não é fora. O Evangelho é dentro de nós.
Não é uma questão de eu entrar na casa do Senhor mal e sair dali bem. É uma questão de entrar ali, às vezes até de ouvir a palavra, sair em crise para provocar um avivamento na nossa vida. Uma transformação que traga ao outro aquilo que ele precisa. Porque ouvir coisas na nossa alma, para nossas emoções e chorar, os satanistas já sabem disso, que fazem algumas canções que vêm na nossa alma, a gente chora e acha que Deus falou conosco. E aí a nossa vida não muda, não há transformação. Aquilo que era antes continua talvez pior ou a mesma coisa. E assim não é um evangelho que Cristo nos trouxe. Um evangelho que ele foi à cruz do Calvário para que houvesse a transformação da nossa alma, que é a nossa psique. Assim como eu pensava, assim como eu falava, assim como eu antes tudo me irritava, não vai irritar mais. Por quê? Porque eu ouço um evangelho genuíno, um evangelho que traz uma transformação na minha vida. Então, eu não vou mais ouvir o Jesus que pregam que me traz sofrimento. E se está na palavra, vai trazer sofrimento, porque eu não estou fortalecendo os meus músculos espirituais com um alimento que fortalece naquilo que vai transformar o meu interior. E se não transforma o meu interior, eu continuo a mesma coisa. E se eu continuo a mesma coisa, eu vou estar botando somente uma capa. Assim como Jesus falou, sepulcro caiado. Vou caiar por fora, mas por dentro vou estar cheio de podridão. Quando alguém falar comigo, estarei irritado, sempre mais amaldiçoarei do que abençoarei. Então precisamos olhar internamente e ver qual o evangelho que eu ouço. Transforma a minha vida, ou eu só vou viver realmente esse evangelho antropocêntrico, ou Jesus entrou, habitou e eu sou esperança da glória para aquele que precisa. Não seja mais enganado por um evangelho que às vezes traz mais sofrimento do que alegria. Examine as escrituras e veja se realmente o que falam é aquilo que está escrito. Não só para agradar o homem, seja pastor, profeta, apóstolo, quem quer que seja. Ninguém é maior do que Cristo. Ele é o Senhor e Rei da glória e não nos trouxe sofrimento. Ele trouxe alegria. Sim, você pode ir à igreja para orar por muitas coisas, mas quando Deus quiser tratar o teu caráter, será que está preparado para ouvir e deixar o evangelho antropocêntrico daquilo que você quer para aquilo que Ele quer? Está disposto a largar aquilo que Ele te mandou? Então, se gostou dessa palavra, dá o like, comenta, compartilha e juntos iremos apregoar o evangelho. Amém.